Olá, me chamo Silvio Rinaldi. No PSS de 2024 vou concorrer à vaga de pedagogo e de professor de educação especial. Para este vídeo, escolhi fazer relatar sobre o plano de ação como pedagogo. Tenho a formação em licenciatura em pedagogia em artes visuais. Tenho algumas especializações, entre elas educação especial com ênfase na deficiência intelectual e múltipla, pedagogia empresarial com ênfase em gestão, pedagogia gestora administrativa, supervisão, orientação. O tema do plano de ação é a elaboração do plano de ação em consonância com a realidade da escola para melhoria do processo educativo, tendo em vista a observação de sala de aula. A situação problema: como contribuir para a qualidade de ensino junto aos professores e alunos, com auxílio da observação de sala de aula e feedback, para que haja um ensino e aprendizagem de qualidade. Público-alvo: professores, equipe pedagógica e gestora. O objetivo geral: acompanhar o dia a dia dos professores em sala de aula para uma qualidade de ensino satisfatória, eficiente, para que a melhoria do desempenho educacional do estudante, com vistas para a implantação de práticas e ações pedagógicas com foco na aprendizagem dos estudantes. Então, como eu estava dizendo, eu escolhi fazer o plano de ação e versar sobre ele. Então, qual o primeiro momento para se fazer uma observação em sala de aula? Primeiro, você costuma fazer um grupo de WhatsApp, né, entre os professores, onde eu explico como funciona uma observação de sala de aula, tentando tirar todos os milindres que existem por trás, apesar dessa prática já ser há bastante anos sendo feita, ainda existem muitos professores, porque sempre estão entrando professores novos e sempre tem aquele receio quando entra o pedagogo, o diretor em sala de aula, como se nós fôssemos fazer alguma acusação em público ou alguma coisa assim. E a ideia não é essa, a ideia é realmente ajudá-lo e tentar soluções se caso existir algo para ser melhorado. E sempre tem algo para ser melhorado. E nesse convívio que a gente tem com os professores, dando feedback, conversando, nós vamos tendo um vasto conhecimento no sentido de ideias, conhecendo novas ferramentas, e a gente pode então passar isso para os demais professores. Então, a partir do momento desse grupo, fazemos essa conversa informal, né, explicando como que funciona. Aí, a partir disso, nós fazemos uma agenda de observação de sala de aula, né, levando em conta as várias atividades, as atividades do professor, para que não caia justamente numa aula-atividade, deixar a aula-atividade para que a gente possa dar o feedback. E já deixar o professor, eu costumo deixar o professor uma semana já antes ciente que tal aula eu estarei presente, né? É importante fazer um roteiro, então fazer uma ficha de encaminhamento para observação de sala de aula. Então nessa ficha nós devemos elencar, por exemplo, pontos que nós vamos observar, tipo a otimização do tempo, os aspectos pedagógicos que estão sendo utilizados, conteúdos propostos, se estão dentro do proposto, processos e estratégias de ensino-aprendizagem, relação professor-aluno, estratégias didáticas metodológicas ativas, modelo, por exemplo, rotacional, modelo disruptivo, sala invertida, são modelos, rotação por estações, expositiva, dialogada, enfim. Nós vamos elencar aqui várias coisas que o professor pode estar utilizando em sala de aula e nós vamos marcar para facilitar a nossa observação, para que a gente não perca tanto tempo em ficar escrevendo e só assinalar alguma coisa assim, né? Porque o importante também é você ter essa observação com o professor, né? Então, no momento
que você vai para a sala de aula, é importante se apresentar para os alunos, todos já vão te conhecer, mas dizer o porquê que você está ali, como é que se dará a observação. Você procura, geralmente, a última fileira, né? Você senta lá atrás e seja o mais discreto possível para que o professor não se sinta intimidado, coisa nesse sentido, e faça as anotações de formas muito tranquilas para que ele não se sinta coagido, né? Isso é importante para que o professor, você consiga realmente observar se o professor, como o professor é no dia a dia, porque se você, dependendo do teu gesto, você pode intimidar o professor. Então é importante você ter essa maturidade e não fazer isso com o professor, porque a ideia não é essa, né? Então, depois que você elencar isso, assistiu à aula, vem a parte que eu considero bastante importante, assim, que é o feedback, né? O feedback para tudo ele é importante. E na observação de aula, ele é assim, o que vai dar para o professor um respaldo naquilo, assim, o que eu estou fazendo certo? Porque muitos professores têm dúvida, o que eu estou fazendo correto, o que eu posso melhorar? Aí vem o papel do pedagogo, então, a partir daquela observação de aula. Então, assim, primeira coisa que você faz no feedback é apresentar os pontos positivos, né? Você vai observar fragilidades, provavelmente, mas deixa isso para falar depois. Você, então, fala dos pontos positivos, da didática do professor, se a voz está num tom legal, se ele fala compassadamente, né? Se tem erros de português, tudo isso você vai colocar de uma forma positiva para o professor, né? Aí você, dependendo do que aconteceu em sala de aula, você pode dar sugestões para o professor, tipo, aplicar avaliações. Se você viu no BI que as notas dos alunos estão baixas, né, ou metade das salas estão com notas baixas, você pode sugerir outros tipos de avaliações, como descritiva, objetiva, oral, prática, participativa, para poder analisar o rendimento do aluno diferenciadamente. Muitos não sabem escrever, mas muitos sabem falar de forma exemplar. Então, você tem que ter também essa habilidade de poder dar esse feedback para o aluno para que ele se sinta confortável e falar o que ele entendeu da matéria, né? E muitos conseguem falar isso verbalmente, não escrito, né? Falar com o professor também que ele deve propiciar para os alunos, né, novas metodologias de ensino, com avaliações contextualizadas, significativas e dinâmicas para a compreensão do conteúdo. Aumentar a questão da leitura. Hoje os alunos tendem a não ler, né? Hoje muito celular. Então, isso complica um pouco no entendimento, na interpretação e, obviamente, na realização das avaliações e no aprendizado do aluno, né? Então, nós temos que despertar no aluno esse desejo da leitura, resgatar isso novamente, né? Então, até idas frequentes na biblioteca, salas de leitura, é interessante, né, que seja feito. Rodas de leituras, enfim, fazer coisas diferenciadas, né? Despertar o hábito da leitura, como eu disse, e ela pode ser de várias formas, ou ida em biblioteca, ou trazer um palestrante desta área, se o professor não for da língua portuguesa, trazer até um professor da língua portuguesa, explicar da importância da leitura e assim fazer com que esses alunos tenham um poder maior de entendimento e de interpretação, né? Assim, propor mais situações variadas, né? Para os alunos. Permear o processo de ensino-aprendizagem, ajudando o professor a buscar respostas para suas ações, melhorias de suas aulas e comprometimento do aluno para que o estudante aprenda cada vez mais. Então, esse é um momento teu do feedback com o professor que você vai
propiciar momentos de avaliação que você pode estar sempre fazendo, não necessariamente só após a observação de sala de aula, mas na hora da atividade do professor você pode estar fazendo isso. Outras coisas que você pode verificar é se algum aluno está com dificuldade, se você observou alguma coisa, se ele está recebendo algum tratamento discriminatório, tudo isso você pode observar em sala de aula. Então é importante que eu tenha metodologias de observar, né? Tenha conhecimento, tenha leitura a respeito e que eu, como pedagogo, eu possa ter essa visão geral de como está a sala e perceber também algumas coisas que às vezes os alunos sofrem bullying, brincadeirinhas que pode afetar o aprendizado. Então tudo isso você tem que estar atento numa observação de sala de aula. O aspecto ali maior é o professor, né? Mas a relação que o professor tem com o aluno também é importante. E manter esse vínculo com o aluno também depois da observação de sala de aula, né? Para sentir dele. E buscar realmente sempre melhorias. Então é isso. A observação de sala de aula, ela se torna importante porque ela é uma ferramenta que ajuda o professor e o aluno a encontrar um meio de melhorar o ensino-aprendizagem de forma, vou dizer, gostosa. Então fica aqui minhas dicas, até mais.